Bom dia, meus irmãos. Eu vou ler agora o Atos dos Apóstolos 12. Deus é solidário com seus fiéis. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de o prender, colocou-o na prisão e o confiou à guarda de 4 grupos de 4 soldados, cada um. Tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo, logo depois da festa da Páscoa. Pedro era vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus. Intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro nessa mesma noite. Pedro dormia entre os 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou no ombro de Pedro e o acordou e lhe disse: Levante-se depressa. As correntes caíram das suas mãos e o anjo continuou: Aperte o cinto e calce a sandália. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Ponha a capa e venha comigo. Pedro acompanhou o anjo sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois se passaram pela primeira porta e a segunda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho e eles saíram, entraram na rua. Logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei que o Senhor de fato enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de todo o povo judeu que queria me fazer. De tudo que o povo judeu queria me fazer. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, irmã de João. Tinha chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Bateu à porta e uma empregada chamada Rosa foi abrir. A empregada reconheceu a voz de Pedro, mas sua alegria foi tanta que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali junto à porta. Os presentes disseram: Você está louca? Mas ela insistia. Eles disseram: Então deve ser o seu anjo. Deve ser o seu anjo. Pedro entrou, entretanto continuava a bater. Por fim, eles abriram a porta. Era Pedro mesmo. E eles ficaram sem palavras. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. E ele lhes contou como o Senhor o fizera sair da prisão. E acrescentou: Contem isso a Tiago e a seus irmãos. Depois, Pedro saiu e se pôs a caminho para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro? Herodes mandou procurá-lo. Como não o encontrasse, procedeu ao interrogatório dos guardas e deu ordens que fossem executados. Depois, desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava enfurecido com os homens de Tiro e Sidônia. Eles fizeram acordo entre si e se apresentaram diante de Herodes, depois de conquistarem as graças de Blasto, o camareiro real. Eles pediram a paz, já que seus pais recebiam mantimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu-se com trajes reais, tomou seu lugar na tribuna e lhes dizia a palavra oficial. O povo começou a clamar: A voz de um Deus e não é voz de um Deus e não de um homem.
Mas, imediatamente, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque não tinha dado glória a Deus. E Herodes expirou, carcomido por vermes. A palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram seu serviço em favor de Jerusalém e voltaram levando consigo João, chamado Marcos. Meus irmãos, estas são as palavras do capítulo do Atos dos Apóstolos 13. Uma palavra bonita, né? Muito linda. Tudo que vem de Deus é bonito. Eu vou ler agora, aproveitar que os minutos não se excederam ainda, vou fazer a oração da manhã para vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou ler a oração dos enfermos. Para todos os meus doentes, para todos os doentes do mundo inteiro. Deus dê a paz, dê inteligência, para eles entenderem que a doença não é o fim de tudo. Ó querido e doce menino Jesus, eis aqui um pobre enfermo que, movido pela mais viva fé, sinceramente invoca vossa divina ajuda em favor de sua enfermidade. Ponha em vós toda a minha confiança. Sei que tudo podeis e sois muito misericordioso. Sois a própria misericórdia infinita. Grande e pequenino, por vossas divinas virtudes e pelo vosso imenso amor que nutris pelos sofredores, aflitos e a todos necessitados, ouvi-me, bendizei-me, socorrei-me, consolai-me. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Levanta-se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos, fujam de tua face todos que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração de São Bento. Vou fazer primeiro a oração do Espírito Santo, para que dê entendimento para todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora que eu vou fazer a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisa vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. E por fim, meus irmãos, eu vou fazer a oração da manhã. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondosa e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Amém, meu Senhor. A paz a todos os meus irmãos. Eu volto. Bom dia.